No marketing digital, hoje em dia, a gente escuta muitas pessoas falarem, enquanto eu falo sobre essa questão do nicho, como eu achei o nicho e como o nicho me achou, eu vou reformar uma bermuda da escola do meu filho e uma almofadinha que estão aqui na minha lista de costura. Então, esse negócio do nicho, não, quem disser que não tem importância está mentindo, e quem disser que é só isso que importa também está mentindo. Então, assim, escolha o seu nicho. Como é que a pessoa vai escolher? Ah, dentro das suas capacidades. Eu faço costura criativa. Eu me chamo Marisa Maria e eu tenho um ateliê onde eu faço, o meu foco é bolsa. É costura criativa esse nome que é dado, mas quando eu comecei não tinha nome nenhum não, tá? Faz bolsa, faz estojo, era assim. Então, eu vou contar a parte de quando eu comecei a vender produtos. Hoje em dia eu vendo apostilas, cursos, ensino, mas quando eu comecei a vender produtos. Era outro tempo? Era, mas funciona. A base funciona, é a mesma coisa. Tanto é que eu aprendi na intuição e nada mais é do que é. Depois eu vi que o que eu fazia era o que era ensinado, muito tempo depois. Isso foi 2011. 2011 eu abri um ateliê online para vender as bolsas que eu fazia por hobby. Sim, comecei por hobby. Eu tinha meu trabalho, eu fazia final de semana, eu não tinha pressa. Eu acho que eu vou encher um pouquinho a bobina aqui, tá? Opa, peraí que o botão tava desligado. Eu, enfim, já fazia bolsa 2007, 2008, eu nem lembro direito. Mas era por aí. Aí, em 2011, eu abri uma página no Facebook. A única coisa que meu filho, que era já adolescente na época, disse: mãe, se tu vai vender alguma coisa, ou ele mesmo que disse para eu vender, eu já nem lembro mais, abre uma página, não um perfil, porque tem diferença. Eu fui lá, dei uma olhada no que era a página, era uma coisa muito profissional, né? Eram as empresas que tinha outros ateliês, artesãs, um monte de gente que tinha, mas era assim, só foto, a gente falava, vamos estar fazendo, bastante gerúndio, né? Vamos estar atendendo, como se a gente fosse uma mega empresa, era assim. Mas enfim, comecei a postar. E o que, que eu fazia? Para a gente poder entender o que, que o nicho me achou. E eu achei o nicho, e o nicho é importante, o nicho não era. Eu fazia bolsas para mulheres. Na minha cabeça, era assim. Era bolsa de tecido, era bolsa para a pessoa estar usando no dia a dia, para a pessoa estar. Daí eu fazia pasta de notebook. Ah, era uma coisa bem artesanal. Como é que eu vou falar? Mistura de materiais. Gostava muito do tecido misturado com detalhes de sintético, vários tecidos. O cotelê. Eu não fiquei presa naquilo que tinha só os tecidos de tricoline, mas também comprava muita coisa assim, porque quando é hobby, quando a gente tem o nosso trabalho, e graças a Deus eu tinha, assim, né, nesse sentido, dá tempo da gente. Eu vou sair fora aqui, vou tirar esse pedaço de etiqueta que fica na bunda do guri, que é aquelas coisas de plástico, que misericórdia, né, gente? Já foi cortado, mas eu não tô fazendo isso aqui no overlock, tá? Tô só fazendo um negocinho na reta, já que eu vou costurar acima que arrebentou, eu já vou tirar esse negócio aqui. Esse pedaço de etiqueta aqui, não deveria fazer isso na vida de ninguém, quanto mais de criança. Aí, eu fazia essas bolsas, que eram para mulheres, eu já tinha um foco, sem saber, mas já tinha que, na verdade, eu fazia bolsa para mim, parar pra pensar, né? Aí eu fazia bolsa para vender nesse estilo, uma bolsa, uma pasta de notebook, uma coisa assim. Eu usava muito trabalhar com notebook, hoje ainda se usa, né? Mas sei lá, na época, assim. Aí tá. Aí eu fazia essas bolsas. Quando eu entrei no Facebook, era esse. Fazia estojinho. Aí eu entrei no Facebook, eu precisei entender o quê? Eu abri uma loja online, cadastrei produtos e achei que. Primeiro já achei, eu tive uma frustração depois de uns dias, que eu achei que, por ter uma loja online com produtos cadastrados, eu tinha algumas peças prontas, como sempre. Fazia umas peças. Demorava 3, 4 semanas, 5, para fazer algumas peças assim. E depois eu botava para vender, oferecer para as amigas. Mas eu queria vender online para gente desconhecida, esse era o meu objetivo. Aí abri essa lojinha, cadastrei, me informei como é que era tudo, né, para cadastrar produto para vender online. A parte do correio foi bem, para quem não entende nada, né, e a gente faz mistério na cabeça, mas depois de aprendido fica simples. Entender como é que funcionavam as questões do tamanho das caixas. Vou passar 2 costuras nisso aqui para ficar melhor, porque não tem overlock. Aí botei a lojinha online e ninguém comprou, aliás. Um ou outro que compraram era pessoas já conhecidas, né? Uma prima,
um parente, alguma coisa assim. Fosse passando os dias, eu tinha encomenda, minhas encomendas eu tinha. Na época não tinha WhatsApp, 2011, a gente não tinha celular com câmera, não sei, não tinha essa qualidade, era usada a câmera, então meu ateliê, ele ficava numa parte do apartamento, né, que tinha uma parte da laje, assim, onde era de serviço, eu costurava lá, descia à noite pro computador, como todo mundo usava computador à noite, e postava. Aí, de repente, eu tive um pedido de uma bolsa para professora, personalizada com... Porque eu gostava muito de fazer recortes de sintéticos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão a gente não termina esse vídeo e eu quero sintetizar, sendo prolixa, né? Falando bastante. Aí eu descia, postava todos os dias, tá? Eu descobri isso depois de um tempo. Eu não sabia, postava todos os dias. E por que eu descobri isso depois de um tempo? Quando eu resolvi vir para a internet para ensinar, eu fui analisar a minha página. Eu vi que eu postava todos os dias. E eu vi o quanto tempo demorou para essa página começar a vender para estranhos. Eu não sabia também. Porque foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu fazia essas bolsas, alguém pedia um estojinho diferente, eu fazia, alguém pedia uma capa de tablet, eu fazia. Como sempre, né? Só que naquela hora eu não estava mais trabalhando fora, então assim, eu trabalhava o dia todo no ateliê. Daí foi indo, desencanei daquele negócio da loja, vi que não era assim, as pessoas não achavam a gente, não tinha anúncio, se tinha, eu não estudei sobre isso, não aprendi, não fazia. E fui seguindo a vida. Fiz sorteio que ensinaram para a página crescer. Eu lembro que com um sorteio acho que eu cheguei a 800 seguidores. Ô, felicidade. Aí fui indo, de repente alguém me pediu uma bolsa para professora, né? Aí eu fiz. Era uma encomenda entre todas ali que eu já fazia. E sendo que essa bolsa de professora eu fiz exatamente no mesmo formato que eu tinha utilizado a minha, que eu tinha acabado a faculdade de Direito. 2011 eu acabei a faculdade de Direito, e eu usei um modelo de bolsa na faculdade, que era uma bolsa oval bem utilitária, assim, bem, mas só que ela era sem nada, não tinha nome direito, não tinha nada. Eu peguei aquele modelo, mudei os tecidos, mudei o tricoline e tudo, e fiz umas letras com recorte de sintético, umas letras grandes escrito professora. E era uma professora minha do direito que encomendou para dar, porque ela dava aula na pedagogia também. Linguagem, ela dava para a gente linguagem jurídica e para lá ela dava aula, sei lá do que era, né? Ela era da área do português. Aí ela deu lá para a aluna dela e eu postei a foto. O meu conteúdo era postar as fotos. Jesus, eu cortei a linha que eu estava costurando porque eu vi uma linhazinha. Ah, isso aqui eu vou fazer um enjambrezinho porque eu não tô afim de. Gente do céu, não preciso fazer enjambre nenhum. Eu mesmo fiz, eu mesmo não lembrava que tinha zíper. Eu vou tirar de dentro e vou costurar na máquina. Eu não sabia que tinha zíper, não lembrei. Eu tô com o microfone novo, tá? Segundo vídeo que eu faço, então não sei como é que ele tá reagindo ao microfone sem fio. Eu usava um com fio, que eu tinha comprado antes da pandemia. Aí tá, com essa bolsa, eu não sei porquê, eu acho que eu vi que aquele post tinha dado uma movimentada legal. Eu não me lembro mais, né, direito. Eu não me lembro nem se a bolsa era bege ou se era rosa. Eu acho que era bege. Aí eu sei que eu tive uma ideia assim. O que era a ideia? Aquela ideia do que eu achava bonito, de coleção. Tanto que quando eu fazia uma bolsa, eu fazia uma pasta de notebook combinando. O que eu pensei? Bom, beleza, eu vou fazer. Era só com o nome professora. Eu vou fazer 3 bolsas. Devo ter esse post lá no Facebook. Iguais, escrito professora, com recorte todo de sintético. Sintético é corinho fake, né? Marrom, alças marrons que davam toque e parte do fundo da bolsa marrom para não sujar muita bolsa. Vou fazer uma rosa claro, uma rosa mais forte, que é tal do pink, né? E uma bege, eu acho que foi isso, tá? Que eu acho que era tipo a que eu tinha feito. Eu não lembro bem direito, mas é por aí. Eu tenho uma foto com 3 bolsas. E talvez um estojinho de cada. Eu não lembro se tinha um estojinho de cada. Mas não lembro nada. Ah, não lembro, gente. É isso. Aqui eu vou fazer bem um enjambre nisso. Jesus, amado estou, cocô do cavalo bandido. Aí postei essa foto. E realmente ela começou a dar boa. Tem algum momento ali, nesse post, ou se eu fiz para mais alguém conhecido, que eu também não recordo, porque tudo o que eu recordo é quando eu voltei lá para estudar. Olhando para a página mesmo e lembrando de quem eram aquelas peças. Aí alguém disse assim, ó, tu faz pela internet. Eu não sabia de onde é que a pessoa era, porque não era WhatsApp, né?
tu faz com o nome? E eu vi que era uma pessoa estranha. Eu, sim, faço. Aí eu pedi o CEP da pessoa, era da mesma cidade. Eu disse, bom, queria vender online, né? A gente desconhecido. Ô, vida. Ô, céus. E eu já tinha vendido nisso alguma coisinha online, assim, um estojinho ou outro. Tinha vendido, porque tinha feito até sorteio, né? Essa bolsa, eu digo, tá, beleza. Disse pra, né, combinei, eu acho que o marido dela passava ali. Eu não queria atender muita gente em casa. Sabe, eu tava determinado a vender online. Aí fiz o nome Prof. Gisele. Uma bolsa roxa. Gente, eu errei um monte de coisa na bolsa. Eu consigo lembrar. Outro dia eu falo mais, tá? Sobre ela. Só pra dizer que essa foi o começo e deixar registrado aqui. Aí dali eu tive. Daí eu já não me lembro mais direito. Eu sei que eu postei, porque na hora a gente tá empolgado com tantas coisas e com tantos problemas na cabeça. E às vezes não tá nem grata porque tá acontecendo, mas eu, graças a Deus, consegui lembrar do momento ali do começo, que foi a primeira bolsa com nome. E depois dessa primeira bolsa, eu vou dizer pra vocês que daí quando deu um ano, eu já estava pegando pedido, e pode parecer pouco, pode parecer muito. Para mim, não era nada. Eu só estava ali de boa, sabe? Um pouco agoniada, que estava querendo que funcionasse. Na verdade, eu queria que funcionasse uma loja online onde as pessoas chegavam e compravam, mas eu nunca tive essa loja online funcionando. E, ao mesmo tempo, eu tive um nicho de bolsas para professora, por mais de 10 anos, com loja online, mas sempre por encomenda. Olha como é que pode. Deu muito certo, mais talvez do que eu estava planejando, mas não do jeito que eu estava imaginando. Aí ela encomendou, pagou, porque era com o nome dela, né? Eu disse, não, eu vou fazer. Aquelas 3 que tu fez, Marisa, aquelas 3 lá eu acho que eu vendi, não consigo lembrar se vendi para conhecida, desconhecida. Vendi. E essa, eu acho que foi ela. Ela aí eu já não lembro mais. Ela ou alguém conhecido daquela semana começou a postar em grupos do Facebook de professoras. Olha que legal, achei isso aqui, essa bolsa, ela faz por encomenda, faz com o nome. Quando eu fiz a primeira bolsa com o nome que começou a sair, aí elas queriam postar a bolsa delas com o nome. Aí a página começou a crescer. Quando ela chegou... Hoje essa página deve ter uns 12 mil, tá? Mas ela tá paradinha nesses 10, 12 mil, assim, desde que eu tive meu segundo filho em 2015. Ela chegou em 10 mil, acho que eu não sei dizer, talvez em um ano e pouco. Bem antes de ter 10 mil, ela já estava vendendo. Levou uns 8 a 12 meses para eu estar pegando encomenda de fora. Eu lembro. Se eu voltar lá, eu digo, ó, esses pedidos aqui, né? Porque até dava de ver. Dá de ver se voltar lá. Que são bolsas de professora com nome. Nessa hora eu estava trabalhando sob encomenda, com uma loja onde as pessoas entravam em contato, fazia o teu pedido comigo por e-mail ou ali nas mensagens privadas no Facebook. Eu entrava no sistema da loja à noite, fazia um link especial para ti, porque às vezes tu queria uma bolsa, 2 estojinhos, um porta-pendrive, a gente fazia uns negócios assim, sabe? Com o passar do tempo, eu tive uma hora que eu tive 9 pecinhas, que tu só comprava se comprasse a bolsa. Porque eu entendi que os correios, apesar de serem mais baratos do que hoje, me davam muito trabalho, tinha questão de caixa e tal, então eu não... Nunca dava certo eu ficar passando orçamento de um estojinho de 20 reais na época, tinha estojinho de 15. Mas era um estojinho de 15, outro de 20. A bolsa, eu comecei a primeira bolsa de professora por 125 reais. À vista. É nisso que está escrito assim. Se tu comprar em condições, no cartão vai ter um jurinho do cartão, mas é pouco. Era essa a minha venda. E tem os estojinhos que tu pode acrescentar e vai sempre um brinde. E o frete é por tua conta. E tu tem que esperar na... Não assim, desse jeito, assim, né? Era escrevendo, tá? Então não ficava com esse tom. E tem uma agenda de pedido que tem que a gente tem que ver, né? Qual é o prazo que tá. Como é que eu fazia quando a agenda tava cheia? Eu parava de pegar pedido? Não, eu parava de postar. E aí foi em 2012, um auge assim, sabe? Agenda de 40 dias. Aí começava a atrasar um pedido, por quê? Porque um produto atrasava. Aí eu entrava toda hora mandando e-mail à noite, era a minha hora que eu postava o que eu tinha feito, mandado pro correio, quase todo dia peça pro correio, em raro dia que não ia, porque um dia que a peça ficasse pronta em casa para juntar com a outra, era um dia a mais que tu ficava esperando o teu pedido. Às vezes, muito raro, eu botava uma foto da linha de produção, porque não era uma coisa que usual, engraçado, né? Mas eu mandava às vezes para cliente, raro também. Mas o que eu mandava mais? Era mensagem. Olha, a peça está sendo produzida, fica tranquila,
né? Toda hora conversando, gente, por e-mail. Ou ali, né? Toda hora. Então, à noite eu entrava em contato com todo mundo que tinha pedido. Todo mundo não, né? Aquela que acabou de comprar estava mais tranquila. Aquela que estava mais pra assim, que não estava no prazo. Ou que estava no prazo, mas eu sabia que o prazo era longo, ela podia ficar agoniada. E postava mais fotos. E postando mais fotos do que eu estava fazendo. Porque daí todo dia ia alguma coisa pro correio. Eu vendia mais. E foi assim que eu encontrei um nicho de bolsas utilitárias para professora. Depois de um tempo eu descobri que a maioria era professora de educação infantil. Aí eu entendi, porque era assim, era uma bolsa de tecido. Outra hora eu falo mais dela e trago fotos, daí eu já vou ter que fazer um vídeo com edição, né? Era uma bolsa de tecido, não era tricoline, era um tecido que... Nos testes que eu fiz lá naqueles tipos de bolsa que eu fazia variados, quando eu fui para fazer essa bolsa utilitária, eu entendi qual era o tecido que não ia desbotar muito, que eu ia ter uma cartela de cores, que era importante para mim. Como é que eu vou botar uma bolsa por encomenda nos tecidos, mesmo que fosse de tricoline, que eles somem do mercado, às vezes. Aí eu ia ter uma conversa muito truncada, sabe? Muito difícil. Então, assim, aí o nicho me achou, as bolsas de professora, que daí eu descobri que era a maioria, tá? Professora de educação infantil, nossa, mas era uma coisa muito nichada. Gente, eu não estava olhando para isso. Ah, a professora está gostando. Teve gente da psicologia, teve gente da área da saúde. Aí eu fazia um login, assim, um login do direito, fazia a balancinha, tudo com recortezinho de sintético. Mas o que explodiu as vendas, o que fez a página crescer e de fato eu lucrar dinheiro, foi as bolsas que eram de corujinhas na época. Aí tinha gente que não queria nem corujinha, só o nome. Tinha gente que não queria nem o nome nem a corujinha, mas isso também eram casos raros. A maioria era ali com as corujinhas e o nome. O tecido de fora era o mesmo, por dentro era tricoline. Enfim, encontrei meu nicho, trabalhava com um modelo de bolsa. Trabalhei por mais de ano. Aí acrescentava alguns. O estojinho começou a aparecer assim: ah, faz um estojinho grande para mim, do modelo da bolsa. Daí eu criei o estojo oval. Aí depois, um pendrive, porta pendrive. Aí criei um estojo assim que era parecia uma coruja, sabe? Formato de uma coruja porque era fofo, né? Chegou uma hora que tinha 9 itens, mas assim, acho que 2 a 3 itens mais a bolsa era o que era mais vendido. E foi assim que eu encontrei o nicho, que o nicho me encontrou. Aí eu digo, tá, mas como é que a pessoa vai escolher o nicho hoje em dia? Ela vai escolher o nicho depois ela já ter feito várias coisas. Estou falando da costura criativa. Ah, mas eu gosto de fazer desde decoração à bolsa. Então vai fazendo. Mas vai mostrando. Se eu não tivesse mostrado aquela bolsa de professora, por um acaso não tivesse botado de foto, teve coisas que eu não mostrei. Tivesse mostrado. Tivesse achado que outras bolsas iam dar certo. Talvez eu tinha encontrado até um caminho melhor. Porque a bolsa de professora utilitária, ela acabou sendo uma bolsa de valor bem mais baixo do que as outras que eu fazia. R$ 125. Eu já fazia bolsa com valor bem mais alto, mas as outras tinham o discurso de serem bolsas exclusivas, únicas, porque eu não fazia nenhum molde, eu fazia um projeto no papel do modelo, do tamanho, e eu ia juntando os tecidos, ela ia se construindo na confecção. Claro, às vezes era uma bolsa mais baixa e tal, né? Essa pessoa já tinha meio que pedido assim para mim, uma colega, quando tiver uma bolsa assim. Então eu estava criando com aquela ideia, mas eu estava totalmente solta. A bolsa de professora não, era um molde, botei no papel o molde, consegui botar gente até para me ajudar, tive períodos de gente que ajudava ali nos gerais, tive período até depois costurando. Pronto, terminei aqui, ó, costurinha. Gente, isso aqui foi uma gembração que eu fiz um dia que ele tinha cinema no colégio, não tinha nenhuma para levar, e a bermuda dele tinha sumido do quarto, estava aqui no ateliê. Tem mais uma fila de coisas, nós vamos acabar o vídeo por aqui, mas foi assim que o nicho me encontrou, e que eu encontrei o nicho, e que eu entendi. E por que eu voltei para estudar? Em 2018, quando eu comecei a pensar em vender projeto de aula, eu fui lá na minha página e fui estudar ela para entender o tempo que ela levou para crescer. Porque daí eu fui para o meio das artesãs, que não era o meu meio. No meio era vender o meu produto. É tipo assim, eu tenho uma lojinha online. Então eu não estou lá no meio vendo vídeo, como é que se faz para vender, para não vender, para ensinar, eu não estou nisso. Eu vou mostrando ali, vendendo ali, sabe? Como se tivesse uma... Era mesmo que eu abrir uma porta todo dia, só porque eu abri online. Eu tinha um horário de abertura que era depois das 6. E conversar com os clientes que vinham.
Entendeu? Então, assim, eu não estava nesse mundo. Quando em 2018 eu fui dar uma olhada nesse mundo, as artesãs que fazem projeto e tudo, para eu entender um pouquinho como é que faz, bota vídeo onde, faz o quê? Porque nem vídeo eu fazia também. Aí eu digo, oh. Aí eu descobri um monte de artesãs, entrei em alguns cursos, e as artesãs com 2, 3, 4 meses de página, eu entrei em curso de artesã. Queria vender produto. Para entender, eu já vendia produto, olha que louco, e já vendia bastante, mas eu tinha que entender esse mundo, para depois eu ensinar. Aí quando eu me lembro de uma pessoa que tinha uma página muito bonita no Facebook, eu acho que era 4 meses. Ela estava assim, ela até estava crescendo bem. Aí ela estava assim, muito apavorada lá nos comentários. Aí eu pensei, digo, quanto tempo demorou a minha página para crescer? Vou lá no Facebook ver. Eu tô olhando aqui, é porque eu tô olhando se não tá acabando a minha bateria ali da filmagem. Aí eu voltei, entendi. 8 meses para frente, um ano, 11 meses, acho que em 8 meses eu fiz um sorteio, se não me engano. Deu muita coisa? É um movimento, né? Água parada também, né? Enfim, cria limo. Deixa eu só tomar um golinho de água. Sabia que conversar com a câmera dá sede igual a gente conversando com os outros. Aí eu entendi, aí eu acho que eu nem voltei porque não tinha amizade com as pessoas, mas eu entendi, nossa, o pessoal tá reclamando. E engraçado que eles mostravam na página, parecia que a página tava bombando, né? Uma coisa bem fake, mas tudo bem. Faz parte, né? Faz parte do show. Aí eu fui analisar o meu caso, entendi, não, demorou esse tempo. Aí eu fui lembrar de como foi. Eu ficava ansiosa, eu queria vender, mas assim, eu não estava muito preocupada com o crescimento de números. Eu sabia uma coisa, que as pessoas tinham que. O número era assim: se não tem ninguém me vendo, até uns 100, 200, 300, eram pessoas assim, conhecidos do conhecidos, sabe? Aí aqueles ali às vezes já tinham comprado, os que tinham que comprar, porque não é todo mundo que passa na frente da nossa loja que vai comprar. Isso eu já tinha uma noção, né? A nossa loja online, entende? Isso aí eu já trabalhava com venda, então eu precisava de mais gente. Qual era tanta gente? Eu não tinha nenhum número. Eu quero chegar em 50 mil, 100 mil, não tinha. Eu só quero que mais gente chegue para que se vier mais gente, aí eu vou vender, porque eu já vendo. Eu já vendo. Quando eu levo ali numa amiga, eu já vendo. Eu não vendo para todas as minhas amigas, né? Eu já pensava assim. Então foi só isso, eu queria crescer para mais gente ver. E aí eu achei meu nicho, o nicho me achou. E aí hoje quando eu vejo a pessoa agoniada, eu digo, é só fazer. Mas eu entendo essa agonia, porque quando eu vim para ensinar, mostrar o que eu sei, eu fiquei pensando, e agora eu mostro o quê? Porque daí depois dessa época existiu uma outra época, quando eu trabalhei pela loja infantil, fiz coleções infantis, eu já não sabia mais o que eu trazia. E não sabia nem se eu sabia o suficiente para mostrar. É a mesma coisa que todo mundo que está lá, é a insegurança de eu só vou mostrar o que estiver muito bonito. E graças a Deus eu não tinha eu não tive esse pensamento. Essa peça eu não vou mostrar porque não está bonita, porque talvez a bolsa de professora foi a bolsa mais simples que eu esperava menos dela. Talvez. Eu não sei porque eu não me lembro da época. Então hoje eu estou aqui para isso, para registrar esse novo momento. Esse novo momento qual é? É o momento que eu já passei pela venda por vários anos, venda online, do meu produto artesanal dentro de casa, eu levando no correio, eu fazendo as coisas, uma ajudante aqui, às vezes uma costureira ali, mas na maior parte eu. Eu fiz coleção para loja de roupa infantil por um tempo e equilibrei com esse do online. As lojas infantis, algumas foram online, algumas foram, né, que vinham buscar, eu mandava da minha região. E eu comecei em 2023 a vender apostilas e mostrar um pouquinho ali, sabe, de projeto, de molde. Finalzinho de 2023, tá? Tem um ano aí. E agora eu venho um pouquinho mais de diferença mostrando os bastidores do que tem no ateliê. É isso. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou estar aqui. Então eu não vou trazer só o vídeo do passo a passo. Estamos aqui fazendo a reforma dessa. Daí mostra a minha mão, a reforma não. Contando alguma coisa. Hoje eu contei um pouquinho de como o nicho me achou, de uma maneira toda desconstruída, de como eu ia pensando, como se tivesse alguém aqui do meu lado e eu estivesse costurando, né, e conversando, tá? Espero que seja útil para quem escutou. Nesse momento a gente vai começar agora a fazer as novas coleções de mini mochilas e mini bolsas. Quem olhar aqui na minha página vai ver que foi o que eu fiz durante o final de 2023 para cá, muito pouco no YouTube. Então estou entrando mais aqui. E por hora a gente acaba esse vídeo. Deus abençoe.
Gratidão por quem viu aí, se alguém viu. Eu pretendo estar aqui com uma frequência boa, num ponto que vocês consigam entender o que é um bastidor, uma pessoa que costura em casa hoje bem menos, porque está dando aula? Não, porque decidiu costurar menos do que já costurava antes e contando o porquê dessas decisões com o passar dos dias. Tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima.